Sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje, onde vamos falar sobre pessoas e robôs combinadas trabalhando juntas para obtermos resultados exponenciais. Meu nome é Eduardo Brito, sou diretor da iProcess e venho aqui para compartilhar um pouco da experiência da iProcess em projetos de modelagem, análise, redesenho e automação de processos com BPMN, BPMS e RPA. Esse webinar é patrocinado pela iProcess, uma empresa que há 20 anos trabalha dedicada a projetos de análise, redesenho e automação de processos com tecnologias habilitadoras como BPM, RPA, captura cognitiva, entre outras. A iProcess é uma empresa que se destaca por não ser simplesmente uma empresa de tecnologia, e sim uma consultoria de processos com capacidade de redesenhar os processos dos seus clientes, unida a uma empresa de tecnologia que automatiza os processos que redesenha. E esse é um dos nossos grandes diferenciais. E por isso que nossas ofertas se baseiam em dois pilares. O pilar de negócio, onde fazemos projetos de modelagem, análise e redesenho, e o pilar de automação, onde trabalhamos com as tecnologias habilitadoras da automação de processos, como RPA, BPMS, captura cognitiva, motor de regras de negócio e Process Mining, entre outras. Em cada uma delas, buscamos os melhores fornecedores para oferecer aos nossos clientes, como Automationware, YPF e IBM, presentes no quadrante do Gartner, soluções de BPM nacionais como Seidel e Lecon, grandes marcas como IBM, entre outras que estão dentro do nosso portfólio. A iProcess também tem uma unidade de educação, que é a iProcess Education, que leva ao mercado aquilo do que fazemos no dia a dia dos nossos projetos, como, por exemplo, esse curso, RPA, do Planejamento à Gestão, como implantar uma força de trabalho digital, que já capacitou centenas de pessoas, ajudando-as a se preparar para o principal desafio do RPA, que é um desafio de negócio. Convido vocês a conhecerem nossos cursos e essa capacitação em EAD que acontece todos os meses. Temos também o nosso blog. Possivelmente muitos de vocês se inscreveram nesse evento a partir do nosso blog, onde publicamos a cada 5 ou 10 dias um webinar, um artigo, um e-book, alguma coisa de novidade para trazer um conteúdo muito rico e importante sobre processos, automação, RPA, modelagem e redesenho e BPMS, para que vocês possam cada dia mais crescer em conhecimento e acompanhar e seguir o blog da iProcess. Da mesma forma, temos um canal no YouTube, onde publicamos demonstrações, vídeos curtos, webinários, e recentemente lançamos nosso canal de podcast, onde publicamos também quinzenalmente novos episódios com entrevistas, com informações, com artigos e com opiniões da iProcess sobre o mercado de processos BPM e RPA. Convido finalmente vocês a conhecerem nosso portfólio de serviço, um portfólio completo de ponta a ponta quando o assunto é processos, trabalhando com licenciamento de plataformas, como Automationware, YPF, IBM, Lecon, com capacitações tanto conceituais como técnicas, com diagnóstico de processos candidatos à automação, projetos de modelagem, análise e redesenho, projetos de automação de processo nas tecnologias que utilizamos, como RPA, BPM, captura, apoio ao desenvolvimento, suporte e sustentação e implantação de centros de excelência de RPA. Eu começo falando sobre esse assunto tão importante para vocês com algo que é muito concreto para nós da iProcess, que trabalhamos já com centenas de automações de processos com RPA. Os robôs estão cada vez mais chegando aos processos de negócio dentro das empresas. O número de iniciativas, de oportunidades que nós temos, que nós vemos nos clientes, é cada vez maior e cada vez mais em um número maior de áreas de negócio. Esse e-book da iProcess, que vocês podem baixar no nosso blog, 50 processos automatizados com RPA para você se inspirar, é a maior prova disso, onde a gente conseguiu compilar 50 processos que podem ser encontrados na maioria das empresas e que, em muitas vezes, na maioria dos casos, são boas oportunidades para automação. Nesse e-book, nós encontramos processos em diversas áreas: gestão de pessoa, faturamento, relacionamento,
suprimento fiscal, financeiro, área jurídica, de educação, saúde e indústria. E todas com excelentes opções para implantação desses processos. Convido vocês a conhecer o e-book, onde vocês vão identificar em cada um dos processos do que se trata o processo, como que ele é executado e como o robô pode interagir para tornar esse processo um processo melhor, no e-book de 50 tarefas robotizadas para você se inspirar. E neste contexto, nós trazemos o conceito do trabalhador digital, que é equivalente ao trabalhador humano. O trabalhador humano, para executar um processo de negócio, ele tem que ter algumas capacidades. E nelas ele utiliza as mãos para executar as tarefas manuais com teclado e mouse. Ele sabe que a sua tarefa está dentro de um grande processo de negócio onde ele tem que se coordenar e orquestrar com as demais pessoas. Ele consegue se comunicar utilizando a boca e os ouvidos, capturar informações em documentos, em planilhas, em papéis, e a tomada de decisões, seja ela lógica ou cognitiva. Cada uma dessas capacidades já possui hoje tecnologias para permitir que o trabalhador digital também faça esse trabalho, como é o exemplo de motores de regra de negócio para tomada de decisões lógicas, de mecanismo de inteligência artificial e machine learning para tomada de decisões cognitivas, de captura cognitiva para identificação e extração de informações em documentos estruturados e não estruturados, de mecanismos de processamento de linguagem natural e chatbots para comunicação, de soluções de BPMS e workflow para coordenação de atividades e do RPA para execução daquilo que as pessoas fazem com as mãos, com teclado e mouse. O fato é que os fornecedores de RPA já estão muito avançados na oferta desse tipo de capacidade. Vejam aqui o exemplo da IBM, que tem o seu pacote de Cloud Pak for Business Automation, um pacote completo de oferta de capacidades de um trabalhador digital, onde nós temos o RPA, como um elemento central, mas acompanhando dele, na mesma plataforma, soluções de Process Mining, de tomada de decisões, de BPMS, de processamento de documentos, de gestão de conteúdo, tudo isso num único pacote para viabilizar a automação de ponta a ponta. Olhando, por exemplo, outro player muito importante, que é a Automation Anywhere, com seu produto Automation 360, nós vemos capacidade de RPA, nós vemos capacidade de descoberta de processos com DiscoverBot, de captura cognitiva com IQBot, de gestão de indicadores com Bot Insights, de soluções de robôs assistidos e não assistidos e de atendentes virtuais com ARI, entre outras soluções que a plataforma oferece. E a UiPath, que também apresenta na jornada, que ela faz inclusive uma comparação com uma visão de hiperautomação, uma série de soluções para descoberta de processos, automação, captura cognitiva, integração com soluções de inteligência artificial, com robôs atendidos e não atendidos, soluções de orquestração com Action Center, chatbot e gestão de indicadores. O fato é que um robô pode fazer muita coisa, e nós vemos inúmeros clientes da iProcess que começaram a adotar soluções de RPA, que no final do primeiro ano, esses clientes já contêm inúmeros, às vezes dezenas de processos implementados. E esses processos envolvem várias áreas, envolvem várias pessoas. Muitas vezes nós temos dezenas de processos, todos sendo executados por um único robô, por uma única licença de robô. Porque o robô, ele não usa crachá, ele pode executar quantos processos forem possíveis dentro de uma jornada de 24 horas por dia, 7 dias por semana. O fato é que um único robô pode fazer muita coisa. Um único robô permite que você, ao final de um ano, tenha dezenas de horas humanas sendo executadas pelos robôs. E é justamente esse crescimento exponencial que nos leva ao tema de hoje,
a necessidade de avaliarmos como passa a ser essa nova relação entre pessoas e robôs. Quando nós percebemos no final de uma jornada, e a iProcess já fez isso em vários clientes, é muito comum identificarmos que depois de algumas interações, alguns sprints de automação, nós temos dezenas de pessoas sensibilizadas tendo parte do seu trabalho sendo feitos por robôs. Como eu comentei há pouco, 80% dos clientes da iProcess terminaram o primeiro ano com milhares de horas, às vezes, e muitas vezes, dezenas de milhares de horas feitas por robôs que antes eram feitas por pessoas. E esse trabalho faz com que as pessoas, ao invés de ter que se dedicar a fazer o trabalho repetitivo manual, elas possam agora assumir o papel de serem gestoras de robôs. E esse é um ponto muito importante, porque os robôs não trabalham sozinhos. Na verdade, os robôs trabalham para nós. Os robôs fazem uma parte fundamental do nosso trabalho e entregam esse trabalho para nós, dentro daquele escopo que foi acordado. Um escopo que envolve tarefas e envolve tarefas que estão dentro de um processo de negócio. E nesse processo de negócio, eles executam as atividades dentro daquilo que foi passado de conhecimento, de informações, de receita de bolo para eles. Mas a verdade é que o mundo não é perfeito. E muitas vezes essa receita de bolo, ela quebra, porque nós temos exceções, a gente tem situações inesperadas, ou até mesmo a gente tem situações esperadas, na qual a gente sabe que o robô, dentro da sua receita de bolo, não vai conseguir atender. Ele vai precisar de um humano. Ele vai precisar reportar para esse humano que alguma coisa deu errada ou que ele precisa de ajuda, de uma opinião, para que ele possa seguir o seu trabalho. E é por isso que aqui eu quero identificar com vocês as situações mais comuns na qual pessoas precisam se relacionar com robôs. Uma delas ocorre quando o processo exige que seja feita alguma coisa que está fora do sistema, está fora do alcance do teclado e mouse. Robô não pega celular, robô não pega token, ele precisa das pessoas para isso. Então, situações como essas, que eu preciso de alguma coisa física para seguir com o processo, eu preciso de um humano para fazer essa etapa do processo. Uma outra situação é quando a gente identifica exceções que a gente já sabe que o robô não vai ter como tratar, porque envolve um contato, um cancelamento, uma análise mais detalhada e, por padrão, quando o robô chega nessas situações que inclusive já estão previstas no processo, ele sinaliza para que o humano possa entrar em ação. E existem situações no meio do processo do robô que nós identificamos um determinado padrão ou uma determinada informação ou característica que precisa da aprovação de um humano para que o processo possa seguir. E nesse caso, o robô precisa parar o que está fazendo para obter essa informação, essa aprovação, e depois poder dar continuidade nesse processo. A verdade é que essa necessidade de comunicação entre pessoas e robôs, ela pode até ser mais simplória, mais simples, no começo de uma jornada de automação que nós temos poucas pessoas sendo assistidos por robôs. Mas à medida que essa iniciativa cresce, o que nós percebemos é que isso também cresce exponencialmente. E a necessidade de comunicação acaba se espalhando por toda a empresa. E nós vemos que, à medida que nós temos dezenas ou centenas de pessoas trabalhando com dezenas de processos e scripts automatizados, cada uma delas vai ter um conjunto de pontos focais e de demandas de como ela recebe o trabalho do robô e como ela devolve o trabalho para esse robô. Imaginem isso em larga escala. Imagine essa situação aqui em que os robôs a todo momento estão gerando logs em Excel, estão gerando logs em e-mails para as pessoas receberem, para verem o que faz, para depois verem se devolve para o robô ou não. Isso sendo feito por dezenas ou centenas de pessoas.
dezenas ou centenas de pessoas vendo que o robô parou por causa da sua aprovação e depois tendo que chamar o robô novamente para poder ele seguir do ponto onde parou. Isso em larga escala é bastante complicado. E é por isso que esse webinar visa trazer para vocês algumas informações do que existe de hoje, de mais moderno no mercado, para gerir essa relação. E particularmente, eu quero apresentar aqui para vocês 5 cenários bastante comuns e alguns também bastante inovadores. Os cenários dos robôs autônomos ou robôs não assistidos, que é o cenário mais comum na maioria das empresas, o cenário dos robôs atendidos, as capacidades que nós temos com os produtos de Action Center e ARI, da OIPF e da Automationware, de estabelecer melhor essa relação, e a capacidade de orquestrar essa relação num processo de negócio através de soluções de BPMS com RPA. Vamos começar então com os robôs não assistidos ou robôs autônomos. Os robôs não assistidos são aqueles que têm uma máquina só para si e que têm capacidade de executar o seu processo de ponta a ponta sem intervenção humana. Por isso, eles não têm uma pessoa para interagir com eles. Eles rodam 24 horas por dia, 7 dias por semana e são orquestrados através do orquestrador, que usa mecanismos de chamada de API ou agendamento para disparar esses robôs. Como eles não têm um acompanhamento de uma pessoa, quando eles chegam numa exceção, eles precisam registrar essa exceção em algum lugar, seja um log, em um e-mail ou em um Excel, para que alguém depois, mais tarde, possa verificar se o robô executou todas as instâncias com sucesso ou se teve problemas em algumas das suas execuções. Olhando um caso real para poder a gente tangibilizar um pouco, esse processo de lançamento de nota fiscal, um processo bastante comum na maioria das empresas, tem como principais etapas uma caixa postal em que uma pessoa vai acompanhar a chegada de notas fiscais neste e-mail. Essa pessoa tem que constantemente acompanhar essa caixa postal, abrir o e-mail, salvar o documento fiscal em um diretório específico, identificar, abrindo essa nota fiscal, os dados dessa nota fiscal, para validar se a nota fiscal é válida. Aqui nós temos um exemplo do conceito de uma consulta no site da Receita Federal, para depois verificar se o fornecedor está cadastrado e, em caso negativo, cadastrá-lo, e finalmente disparar um processo dentro de uma solução de BPM, dentro de uma solução de workflow, para a aprovação do pagamento da nota fiscal. Nós vamos ver aqui nesse vídeo que começou a rolar como esse processo trabalha. Vocês estão vendo ali a nota fiscal que o robô vai receber, o diretório onde ele vai salvar a nota fiscal, e aqui a gente começa já a ver um robô autônomo trabalhando. Ele está lendo o e-mail, ele consegue se conectar diretamente à caixa postal, ler o e-mail, baixar no diretório, e então ele abre o arquivo em PDF com a nota fiscal e ler esses dados da nota fiscal e copia para a memória para poder partir fazendo as consultas a partir dessas informações. Ele entra no site da Receita Federal, digita a chave da nota fiscal, se depara com o CAPTCHA, resolve o CAPTCHA informando que não é um robô, e aí ele passa a conferir os dados da nota, a verificar que a situação atual da nota é autorizada, não foi uma nota cancelada pelo fornecedor. Ele verifica também e bate outros dados no site da Receita com os dados que ele leu na nota fiscal. Ele identifica as informações de classificação fiscal de cada um dos produtos que está incluído nessa nota fiscal, para poder verificar quais os impostos que estão aferidos ali no site da Receita, jogar esses impostos numa planilha Excel, ele acabou de fazer isso, é muito rápido, e nos informar que os impostos estão batendo, os impostos foram atribuídos corretamente. A partir daí ele vai para o meu cadastro de fornecedores, também foi muito rápido, ele verificou que a Kabum não está cadastrada, e por isso, com base nos dados da nota fiscal, ele começa a fazer o cadastro da Kabum com base nos dados que ele coletou.
A partir daí, ele vai para a última etapa, que é a etapa de disparo de um processo de workflow de BPM para encaminhar essa nota fiscal para aprovação. A gente vê aqui o robô entrando numa solução da Oracle de BPM, iniciando um novo ticket de processo de aprovação de nota fiscal e digitando novamente as informações que ele coletou da nota. Vejam que ele trabalha de forma ininterrupta. Isso é bastante importante, porque isso dá velocidade ao robô. Vejam também que ele não tem que ficar voltando lá ao PDF para poder ler os dados da nota como uma pessoa faria, porque ele copia tudo para a memória. Então aqui ao final, ele coloca cada um dos itens da nota, anexa o arquivo e dispara o processo para, na sequência do vídeo, nós vermos esse processo disparado, sendo avisado para que um aprovador faça a análise se deve pagar ou não essa nota fiscal. Esse robô que vocês viram poderia passar o dia trabalhando. Se eu tiver ali 50 notas fiscais, ele vai ficar fazendo isso com 50 notas. Agora, o que aconteceria se ao longo desse processo ele identificasse que a nota está cancelada no site da Receita Federal, que a nota não está com os impostos batendo com o cálculo que o robô fez, ou que o valor da nota não está batendo com o valor da ordem de compra, da ordem de serviço, ou até mesmo que a ordem de compra não foi encontrada no sistema. Nesses casos, o robô não tem o que fazer. Está saindo do escopo de trabalho dele. Ele precisa repassar esses problemas para um humano. E normalmente um robô não assistido faz isso através de tabelinhas, como vocês estão vendo, de tabelinhas em Excel, de e-mails, para que uma pessoa receba o resultado do trabalho do robô, vendo que ele processou 50 notas, mas em 5 ou 10 notas ela vai ter que atuar, porque as notas não estavam de acordo com o esperado. E como é que uma pessoa atua sobre isso? Ela trata a exceção de 3 formas possíveis. Uma vez que o problema está resolvido, ela pode ela mesma fazer o processamento. Vamos combinar que não é o melhor, afinal de contas nós temos um robô para fazer isso, mas é algo que não é incomum. Ela pode aguardar para refazer o lançamento dessa nota fiscal no dia seguinte ou na próxima execução do robô. Às vezes pode demorar, também não é lá a melhor solução. Ou ela pode ir lá no núcleo de RPA, na pessoa que controla o orquestrador, e pedir que eles reexecutem esse robô, caso exista, claro, um espaço na agenda dos nossos trabalhadores digitais. Mas vejam que tudo isso acontece de uma forma muito artesanal. Nós recebemos listas de problemas, cada pessoa no seu processo tem que tratar esses problemas e tem que fazer alguns desses passos que estão ali no resultado do trabalho. Em grande escala, a gente entende que isso é um problema a ser administrado. A segunda forma são os robôs assistidos, que a gente também chama de assistentes pessoais. O robô assistido é um robô que fica na máquina do usuário. O usuário faz o seu trabalho na sua máquina normalmente, sem utilizar o robô. Mas quando se depara com uma situação na qual o robô sabe fazer aquela atividade que é monótona, é repetitiva e que provavelmente o usuário vai demorar mais tempo para fazer, ele pode requisitar o robô assistido que assuma a sua máquina e faça essa atividade repetitiva no lugar dele. Nesse caso, o robô assistido ele bloqueia a máquina do usuário. Via de regra, o usuário não pode ficar utilizando essa máquina enquanto o robô está trabalhando. Mas é um grande apoio às pessoas que têm esse trabalho do dia a dia e que querem um robô para si, para chamar na hora que bem entenderem. Além disso, em processos que precisam da interação entre pessoa e robô online, o robô assistido é uma boa solução. Eu vou mostrar para vocês um processo que acontece na eProcess de forma muito seguida, que é o processo de lançamento de reembolso de despesa. Esse processo, inclusive, acontece comigo e acontecia muito comigo antes da pandemia, quando eu viajava todas as semanas. Eu chegava no final da semana tendo dezenas de recibos da Uber no meu e-mail que eu precisava lançar no sistema de reembolso de despesas da eProcess. Basicamente, o que é esse processo? Eu tenho que abrir
o e-mail com a viagem que eu quero lançar no reembolso. Aqui eu consigo identificar a data, o valor e o trajeto da viagem. Eu tenho que abrir o sistema de reembolso, preencher os dados do cabeçalho do que é o pedido de reembolso que eu estou solicitando. A partir disso, eu vou preencher para cada recibo da Uber, eu vou preencher um item informando a viagem que eu quero pedir reembolso. E, com base nisso, eu vou criar o reembolso de forma automática, né? Esse é um trabalho manual que leva alguns minutos, me demandava algo em torno de 1h30, 2 horas por mês, considerando o volume de reembolsos que eu tinha, e que eu poderia ter um robô assistido, onde eu simplesmente abriria o pedido de reembolso, é o que vocês estão vendo aí agora já no vídeo, chamaria o meu robô assistido e ele faria o meu processo repetitivo, ou seja, ele vai pegar os dados, já estamos rodando com o robô, pegar os dados do reembolso, entrar no meu sistema de reembolso, digitar as informações do reembolso, colocar os itens da viagem, formalizar, gravar e pronto. Vocês viram a velocidade? Olha que maravilha que eu consigo fazer com um simples clique, em pouquíssimos segundos, algo que me tomava 1 ou 2 minutos. Esse é o grande ganho do robô assistido. Que se por um lado traz bastante otimização do tempo e velocidade nas tarefas do dia a dia das pessoas, ele tem algo bastante inconveniente, na nossa opinião, que é o custo de licenciamento. Vejam que interessante, por um lado, é bem verdade que o robô assistido ele custa muito mais barato do que o robô autônomo não assistido. Em alguns casos, custa menos de 20% do custo do robô autônomo. Porém, ele é licenciado por pessoa. Enquanto um robô autônomo pode atender dezenas ou centenas de pessoas, um robô assistido atende somente uma pessoa. E aí, se você quiser ter robôs assistidos para todas as pessoas da empresa, acaba saindo caro. A verdade é que, se determinadas pessoas não têm um volume elevado de tarefas para delegar para o robô assistido, a gente acaba tirando a oportunidade de dar robôs para essas pessoas, porque, como elas têm poucos minutos ou horas por mês a serem automatizadas, acaba não fechando a conta de dar um robô assistido para cada pessoa. E é aí que eu quero apresentar para vocês a solução da ARI, Automation Aware Robotic Interface. Uma solução da Automation Aware muito inteligente para prover o melhor do robô assistido com o melhor do robô não assistido. O ARI basicamente é um assistente pessoal que você consegue disparar da sua máquina ou até mesmo do celular, de uma página web, e interagir com o robô. Só que o robô ele não está rodando na tua máquina, ele está rodando numa outra máquina como se fosse um robô não assistido, mas para atender as tuas demandas como robô assistido. Isso dá a capacidade de uma licença do ARI num robô, numa máquina não atendida, de atender e de assistir inúmeras pessoas, porque as pessoas não precisam do robô na sua máquina, elas utilizam uma interface na sua máquina para interagir com o robô que está em outra máquina. No ARI, a gente tem uma visão de desenho de processo, que é onde eu faço a descrição do que eu quero interagir. Vocês podem ver aqui que eu tenho tarefas humanas, tarefas de processos, eu tenho gateways, e com base nesses componentes aqui, eu posso fazer um desenho de processo descrevendo que o meu processo assistido através do ARI vai ter um formulário numa tarefa humana, robôs vão fazer alguma coisa, depois a pessoa faz alguma outra coisa, ou seja, eu orquestro de forma sincronizada o trabalho da pessoa com o trabalho do robô. E quando eu tenho tarefas humanas, eu desenho formulários para que as pessoas interajam com o robô. Eu tenho aqui também uma série de componentes para criar meus formulários. E quando eu tenho tarefas de robôs, eu crio o script como eu normalmente criaria. Quero mostrar um exemplo muito legal para vocês. É um exemplo da área financeira, de um robô assistido que ajuda os gerentes de uma rede bancária
a analisar o aumento de crédito dos seus clientes. Imaginem que os clientes estão pedindo para os gerentes a análise de crédito e o gerente tem que fazer uma série de atividades repetitivas, como obter os dados do cliente, identificar a situação cadastral, como é que ele está no Serasa, para depois ainda requisitar esse aumento de crédito. E o gerente ele tem que estar, na verdade, focado em interagir com o cliente e não ficar fazendo essas atividades assistidas. Mas também fica muito caro eu dar um robô para cada gerente. Então nós fizemos uma interface no ARI, onde o gerente vai, através do celular ou de uma página web, fazer a solicitação do crédito. Ele informa aqui inicialmente o CNPJ, o robô obtém os dados dessa empresa e apresenta esses dados para o gerente faz uma análise do crédito que o cliente já tem, solicita o crédito adicional, o robô vai no sistema e executa essa análise de crédito automática, devolvendo para o gerente o quanto que foi possível dar esse crédito, o quanto não foi possível, ou de acordo com a solicitação, pode ser que esse pedido caia num comitê de crédito. Aqui nós estamos vendo um caso real, o gerente está entrando na página do ARI, solicitando uma análise desse CNPJ, que é o CNPJ da iProcess, e aí nós vemos aqui que o gerente acompanha que, à medida que ele completou o preenchimento do CNPJ, o robô que está lá na máquina da ARI está obtendo os dados do cliente, ou seja, está navegando em vários sistemas, pegando as informações para poder passar para o gerente. Logo após ele obter os dados do cliente, ele vai para a próxima etapa, onde ele vai fazer uma consulta no Serasa, também através possivelmente de um browser ou de uma API, para identificar a situação cadastral desse cliente no mercado. E com base em todas as informações, vai voltar uma atividade para o gerente, onde ele vai ver os dados do cliente, o que ele tem de linhas de crédito e vai avaliar o que pode ser fornecido. Vejam que existe uma certa demora aqui, porque justamente o robô está fazendo essas atividades manuais repetitivas. Mas quando ele termina, automaticamente aparece para o gerente. Ele vê aqui os dados do cliente, ele vê aqui a situação desse cliente em termos de linhas de crédito, ele tem um cheque especial de 50 e vai solicitar um novo limite de 100 mil reais, ele tem um giro rápido de 150 e vai pedir um novo limite de 300 mil reais. Ele faz essa requisição e aí, novamente, alguém teria que entrar no sistema para fazer essa solicitação e obter um retorno. No caso, não precisa ser o gerente. Novamente, o gerente pede isso para a ARI, que está fazendo agora o processamento e devolve. Olha, o cheque especial foi concedido. Agora o limite atual, que era anteriormente de 50 mil reais, é 100 mil. E o giro foi para comitê de crédito, porque era um valor muito mais alto. Então, esse é um exemplo muito legal, que nós vemos uma pessoa que não tem um robô na sua máquina, podendo interagir com robôs e, inclusive, fazendo bate-falta. A pessoa pede, o robô responde, ela devolve, o robô responde novamente, e isso tudo é muito interessante. Nós vemos como os benefícios do ARI a possibilidade de levar o robô assistido para diversas pessoas, sem que eu precise ter um robô em cada máquina. Muito pelo contrário, eu diria que esse é o primeiro caso de mobile bot, porque eu posso estar no meu celular, na rua, interagindo com esse robô. Eu consigo levar o robô para qualquer lugar, sem ocupar a máquina do usuário na execução dessas tarefas. Isso me dá também outra coisa muito importante, não sei se todos estão atentos a isso, mas existe uma diferença fenomenal no quesito segurança quando a gente fala entre robôs assistidos e robôs autônomos. O robô assistido roda na nossa máquina. Então, quando eu disparo um processo no robô assistido, se eu quiser, eu consigo parar esse robô no meio desse processo e fazer alguma coisa que não estava previsto que fosse feito dentro do processo. Já no robô autônomo, que roda numa máquina que ninguém tem acesso, a gente tem a garantia que o robô vai operar sozinho naquela máquina e vai fazer o processo de fim a fim. Com o ARI, a gente tem a segurança do robô autônomo numa interface e com a facilidade do robô assistido. E, via de regra, evidentemente que sempre temos que avaliar caso a caso, produto a produto, mas a gente percebe uma ótima redução de custo de investimento quando a gente quer levar o conceito de robô assistido para muitas pessoas.
Uma outra solução também bastante interessante é o componente Action Center da plataforma da UiPath. Ele permite que nós organizemos esta relação entre pessoas e robôs, para que aquela planilha que vocês viram de log, em que o robô executa uma tarefa com um lote de processos, lista o que deu certo, o que não deu certo, e a pessoa tem que olhar aquela lista, depois ver como fazer para o robô ser chamado novamente, para que essa interação, em vez de ser uma coisa desestruturada, seja algo organizado e orquestrado. Vejam que eu estou chamando isso de orquestração de tarefas, porque isso não é um workflow. Isso é uma orquestração para a execução de uma tarefa. Como é que funciona? O robô não assistido está lá, fazendo o seu trabalho, executando inúmeras atividades, pegando uma tarefa específica e fazendo vários documentos, várias instâncias nesse processo. Eis que ele se depara com uma exceção, com algo que ele precisa da ajuda humana. O que ele faz? Ele coloca uma pendência na lista de pendências, na lista de trabalho de um humano, dizendo, olha, eu tinha aqui, por exemplo, 50 notas fiscais para processar, e essa nota aqui, a quinta, eu tive uma exceção e preciso da sua ajuda. Ele não para nessa quinta nota fiscal, ele continua fazendo as outras, mas ao invés do humano receber um arquivo de log que ele tem que estar olhando ali uma a uma e abrindo o contexto para saber o que fazer, sem saber depois como devolver, ele vai olhar isso dentro de uma lista de pendências, onde vai ter todo um contexto de onde o robô estava e o que estava fazendo, e aí o humano pode resolver a pendência e, se for o caso, devolver o processo para o robô. E essa parte é mais interessante, porque quando ele devolve esse processo para o robô, essa demanda vai para uma fila que, assim que o robô estiver livre novamente, ele vai continuar o processo exatamente de onde parou. Mostrando um exemplo para vocês, aqui nós temos um processo de lançamento de contas a pagar. Nesse processo, eu recebo uma planilha com as contas a pagar que devem ser lançadas no RP, no caso aqui o RP da iProcess, que é o OMI. O robô vai, ao ser chamado de forma não assistida, abrir essa planilha, abrir o OMI e, para cada uma das linhas dessa planilha, fazer o lançamento dessa conta a pagar. Ele vai inicialmente buscar para cada linha o fornecedor dentro do sistema e depois, para esse fornecedor, fazer o cadastro da conta a ser paga. Porém, uma situação pode acontecer. Pode ser que esse fornecedor não seja encontrado no meu RP. Ele precisa ser cadastrado. E aí, quando o robô se depara com isso, ele vai enviar para o humano a necessidade de cadastrar esse CNPJ que não foi encontrado no RP. O humano vai lá, vai fazer o cadastro e depois vai devolver a bola para o robô que vai continuar, vai voltar a tentar cadastrar essa nota fiscal do ponto onde ele parou. Essa é uma orquestração muito legal que nós vamos ver na prática aqui nessa demonstração. Nós estamos vendo aqui então o robô acessando o nosso RP, que é o OMI, com usuário e senha, acessando a tela principal, onde ele vai buscar a tela onde ele faz o lançamento de contas a pagar. Lembram que a gente tinha aquela planilha com 4 linhas? Cada uma das linhas são as linhas que esse robô vai fazer o lançamento. No nosso exemplo aqui, as 2 primeiras vai funcionar e a terceira linha, que é a linha da Oi, ele não vai encontrar a Oi cadastrada e vai precisar da intervenção manual. Vocês estão vendo aqui ele processando a primeira linha, procurando o fornecedor. Ele então encontra aqui a Celepar como primeiro fornecedor e vai imputar dentro desse fornecedor os dados que estão numa planilha de contas a pagar. Ele salva, vai ir para o segundo fornecedor, vai fazer uma nova pesquisa para verificar se encontra, digita os dados do CNPJ desse fornecedor, encontra o fornecedor e novamente faz o lançamento
dos dados que estão na planilha de contas a pagar. Agora, ele vai fazer a mesma pesquisa pela Oi, e quando ele fizer essa pesquisa, ele não vai achar o fornecedor cadastrado e vai retornar uma mensagem de erro, uma exceção que o robô não tem o que fazer. E por isso ele vai criar uma pendência, já criou na verdade, para que o humano trate esse problema. Imediatamente ele já vai para a quarta transação, que é o Senai, que ele encontrou, e novamente está imputando os dados do Senai e salvando esses dados, finalizando assim o seu trabalho. Nesse momento, o robô ele termina o seu processo e nós vamos ver a planilha em Excel que ele gerou, informando que nem todos os lançamentos foram realizados. Essa planilha Excel que nós vamos ver nem seria necessária. Na verdade, é só para poder fazer a comparação do modelo antigo para o modelo novo. Porque a interação desse robô com as pessoas vai acontecer aqui, pelo Action Center, onde uma pessoa é avisada que tem uma pendência, ela vê que tem uma pendência e pega essa pendência para si. Vocês podem ver que eu tenho aqui um formulário mostrando o número da nota, que foi a Oi, que eu não consegui fazer o cadastro. E aí, aqui é uma pessoa trabalhando, indo no RP para fazer o cadastro desse CNPJ. A gente tem aqui um mecanismo de consulta por CNPJ, que faz uma consulta direta na Receita, então eu digito ali o CNPJ, ele busca e já traz para mim, isso é uma funcionalidade do RP, já traz para mim os dados cadastrais da Oi, e assim ele salva esses dados para que o robô possa encontrá-los na sua próxima execução. Só que agora ele não vai precisar fazer a solicitação para alguém ou fazer manualmente. Ele simplesmente coloca ali que o fornecedor foi cadastrado e automaticamente isso vai disparar um processo pelo robô. O orquestrador chama o robô para que ele faça aqueles processos que ele não conseguiu executar, que é o que nós estamos vendo aqui. O robô é chamado, faz o processo, agora encontra a Oi e dessa forma ele vai efetivamente conseguir finalizar o processo e a orquestração entre pessoas e robô acontece de uma forma muito natural. Vejam que tudo fica mais fácil assim. Robôs colocam pendência na lista de trabalho das pessoas, pessoas fazem o seu trabalho e depois devolvem para o robô. E com isso, a gente tem uma facilidade muito grande na interação homem-robô. A última forma que eu comentei com vocês, que eu queria compartilhar, é na verdade aquela que é a origem da iProcess, é você fazer uma orquestração entre pessoas e robôs com uma solução de BPM. Vejam que naturalmente, num processo de negócio automatizado no workflow, eu tenho capacidade de fazer atividades que robôs fazem, atividades que pessoas fazem, atividades sistêmicas, e o próprio andamento do processo faz com que o BPM chame o robô pelo orquestrador quando ele for uma tarefa de robô, ou chame uma pessoa quando for uma tarefa de pessoa. Mas aqui é muito interessante porque eu também tenho uma outra alternativa. Eu posso fazer com que aquilo que vocês viram agora há pouco com o Action Center, de o robô solicitando uma demanda para uma pessoa, isso esteja representado no processo. Vejam como interessante é isso, eu consigo dessa forma trazer todos os ganhos de uma solução de workflow de BPM, de indicadores, de análise dos caminhos, de retrabalho, através dessa possibilidade de modelar as exceções do robô como atividades do BPM. Então, eu poderia ter uma atividade aqui no processo de negócio do robô executando a sua tarefa e, ao final dessa tarefa, em caso de exceção, um gateway indicando que uma pessoa precisa fazer uma análise para depois voltar para o robô ou até mesmo, quem sabe, cancelar o processo. É uma visão de negócio que eu tenho dessa orquestração de trabalho entre pessoas e robôs. Para mostrar um exemplo prático para vocês, apresento um processo muito parecido com outros que vimos aqui hoje,
e que o objetivo é justamente mostrar essa semelhança para ver como que com BPM mais RPA nós temos resultados diferentes. É um processo de contas a pagar, em que o robô vai da mesma forma que no mesmo processo lá da frente do robô não atendido, acompanhar uma caixa de e-mail para identificar uma nota fiscal, baixar essa nota fiscal, fazer as devidas conferências e, se estiver tudo ok, disparar esse processo de aprovação em pagamento de nota fiscal. Só que aqui a gente vai muito mais longe. Nós vamos mostrar um processo de ponta a ponta, orquestrado por uma solução de BPM que tem o objetivo justamente de fazer com que o processo seja feito por pessoas e robôs até o seu final. Esse processo começa com uma forma muito parecida que os outros processos que a gente viu até aqui, e é por isso exatamente esse exemplo. Ele mostra diferenças entre você usar ou não um workflow para a automação de um processo de negócio. Nele, o processo começa com o robô não atendido, da mesma forma como o nosso primeiro exemplo, em que ele acompanha uma caixa de e-mail, identifica a chegada de notas fiscais, verifica se a nota está autorizada, avalia os impostos dessa nota e, se estiver tudo ok, ele dispara esse processo de negócio. Dispara preenchendo no LECOM, que é o BPM que a gente vai trabalhar aqui, os dados da nota e encaminhando para a próxima atividade, que também é uma atividade do robô. Na segunda atividade, e ele está numa atividade separada para que a gente tenha rastreabilidade do processo, o robô vai verificar numa planilha se essa despesa é ou não uma despesa recorrente. Se for uma despesa recorrente, não precisa de aprovação. Mas se não for, tem que ir para aprovação de alçada, onde, se o valor for maior do que R$ 5.000, um gerente tem que validar. E se o valor for menor do que R$ 5.000, um coordenador tem que avaliar. Em ambos os casos, se reprovado, o processo termina. Mas, se for aprovado o pagamento da nota, vai novamente para o robô para que ele identifique se o fornecedor está cadastrado no RP e se não tiver, cadastra, e depois para que ele lance a nota a ser paga dentro do RP. Logo após isso, entra o financeiro. O financeiro vai dar a validação sobre a aprovação e pagamento dessa nota. E uma vez que ele concorde, ele encaminha novamente para o robô, que vai aguardar a data de pagamento para ir dentro do sistema e confirmar a necessidade de pagamento dessa nota. Uma vez que essa confirmação é feita, o LECOM, o BPM, avisa as áreas de negócio que a nota fiscal foi paga. Vemos aqui já esse processo em execução. O robô já leu o e-mail, já abriu a nota fiscal, está capturando os dados dessa nota fiscal para que ele possa ir para o próximo passo, que é ir no site da Receita, colocar a chave da nota. Aqui ele está resolvendo o CAPTCHA em background, não precisou nem mostrar as figurinhas. Ele está validando aqui os dados da nota fiscal, verificando que a nota fiscal está autorizada, de uma forma muito semelhante como a gente viu no primeiro processo. Depois ele verifica também os dados do emitente, vai verificar na sequência os dados dos produtos, cada um dos produtos vai fazer o cálculo do imposto, e aí para isso ele está lendo quais são os impostos que foram lançados dentro do sistema da Receita Federal. Aqui ele está lendo cada um dos itens que está lançado nessa nota, e aí ele vai lançar essas informações dos itens da nota numa planilha Excel, e vejam como é rápido que ele faz isso logo na sequência, para poder confirmar e confrontar os valores que ele calculou com os valores que estão atribuídos no site da Receita Federal. Aqui ele abriu a planilha Excel, já lançou, o robô com Excel é uma coisa excepcional. E já validou que esses dados estão de acordo com os dados que estão no site da Receita. Logo, ele pode continuar seu caminho.
Uma vez que ele faz essa validação, ele vai entrar agora no BPM, que no caso aqui estamos usando o LECOM, vai solicitar a abertura de um novo processo de pagamento de nota fiscal e vai digitar aqueles dados que ele leu da nota fiscal dentro do LECOM, porque são os dados que as pessoas vão utilizar para avaliar a nota e o próprio robô, em várias etapas do processo, daqui para frente, vai pegar para poder avaliar se a nota deve seguir as próximas etapas ou não. Ele está aqui informando alguns dados de cabeçalho da nota fiscal. Logo na sequência, ele começa a informar cada um dos itens. Novamente, como eu sempre falo, vejam que o robô ele é ininterrupto, ele segue fazendo tudo sempre com a mesma velocidade. Particularmente nesse vídeo, a gente pediu para o robô ir um pouquinho mais devagar para poder ajudar aquela pessoa como eu que está narrando o que ele está fazendo, senão às vezes fica difícil. Ele vai cadastrar cada um dos itens da nota fiscal para depois fazer o upload para o documento fiscal que ele recebeu por e-mail. Ele faz o upload, na sequência ele vai disparar o processo, e esse disparo do processo vai justamente iniciar a orquestração entre pessoas e robôs. A próxima atividade também é do robô, é uma outra bot task, em que o BPM chama diretamente o orquestrador do robô, dizendo: você tem uma nova demanda, passando as informações. O robô abre uma planilha com todos os pagamentos pré-aprovados, que são recorrentes, e faz uma pergunta, uma pesquisa por CNPJ, por fornecedor, por serviço e por valor. E ele não encontra nessa planilha de pagamentos pré-aprovados aquele pagamento que ele recebeu. Então ele agora vai ir no BPM, naquela atividade que está aberta para ele, para informar que não é um pagamento recorrente e que por isso precisa passar por aprovação. Como o valor é menor do que R$5.000, o BPM manda para o coordenador. Agora vocês estão vendo, podem ver inclusive que a velocidade é bem mais lenta, né? Uma pessoa, no caso aqui o Rogério Marinho, que recebeu um e-mail informando que tem uma nova atividade pendente, entrando na sua lista de trabalho, identificando aquela atividade, e aí ele vai avaliar os dados da nota, a compra que foi feita, se ele acha que realmente aquela compra deveria ser feita ou não, e vamos para o caminho feliz, ele vai aprovar essa nota fiscal. Automaticamente inicia a próxima etapa, é uma atividade de robô, então veja aqui a orquestração entre BPM e robô. O BPM chama automaticamente o robô para fazer uma atividade de cadastrar o fornecedor no RP. Nós vemos aqui o robô entrando no RP da iProcess, que é o OMI. Ele vai entrar no módulo de cadastro de fornecedores. Primeiro ele vai pesquisar se o fornecedor já não está cadastrado. Não encontrou. E aí, com base nos dados da nota, ele vai digitar os dados desse fornecedor e cadastrar esse fornecedor. Salvou os dados do fornecedor. Na sequência, ele vai já fazer a próxima atividade, que é cadastrar a necessidade de pagamento dessa nota fiscal. Então ele está digitando aqui os dados da nota fiscal, apesar de estar meio para a esquerda aqui a tela, que ele obteve da nota, para criar uma pendência no RP de pagamento. Agora, o robô precisa dar esse feedback dentro do BPM. Então ele vai buscar essa atividade no BPM, e daí a gente tem toda a rastreabilidade do processo com base nisso. Uma vez identificado, vai dizer que o fornecedor já foi cadastrado. A próxima atividade ele já fez também, que é fazer o lançamento da conta a pagar. Ele informa que já foi lançado. E aí nós temos o robô finalizando e uma pessoa entrando no
LECOM, como nós vamos ver em seguida, e avaliando, o financeiro avaliando que realmente essa nota deve ser paga e informando a data de pagamento prevista dessa nota. O BPM vai aguardar a data desse pagamento e uma vez que ela aconteça, o BPM vai chamar automaticamente novamente o RPA para que o robô efetive o pagamento dessa nota. O robô recebe essas informações pelo orquestrador, entra no BPM, consulta as contas a pagar, vai fazer uma pesquisa por aquela conta especificamente, e vejam, vai ser muito rápido, mas ele vai basicamente autorizar o pagamento da conta a pagar, e como a gente tem uma integração entre RP e banco, isso vai acontecer naturalmente. Localizou, colocou ali como pago, não sei se conseguiram perceber, e novamente o robô vai prestar suas contas para o BPM. Vai informar que, como um bom robô, ele fez a atividade e o processo pode seguir para a próxima etapa, que é avisar os envolvidos que a nota fiscal foi paga. Então ele está entrando aqui na atividade, informando que a nota fiscal foi paga e com isso o processo é encerrado. Então, fazendo o fechamento, como vocês puderam ver, existem várias formas de nós estabelecermos uma relação entre pessoas e robôs. Através de robôs autônomos convencionais, que não conversam diretamente com as pessoas e que por isso geram logs em planilhas Excel, em arquivos textos ou em e-mails. Através de robôs assistidos, que interagem diretamente com as pessoas nos computadores dessas pessoas. E aí a gente tem uma evolução com a ARI, que permite que essa interação aconteça com interfaces muito mais simples, como browser ou aplicativos, e o robô não prende a máquina da pessoa, são assistentes assistidos que estão disponíveis num formato não assistido, ou através do Action Center, também muito inteligente, que permite que os robôs passem tarefas para as pessoas e as pessoas devolvam as tarefas para os robôs. E por fim, e evidentemente que a iProcess nasceu com esse intuito, com soluções de BPM integradas a RPA. E aí aqui não custa lembrar que BPM e RPA juntos são os pilares da hiperautomação apresentada pelo Gartner, que permite que nós façamos uma automação numa jornada de hiperautomação, orquestrando processos de ponta a ponta dentro da organização entre pessoas, sistemas e robôs. Espero que tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de lembrar tudo que a iProcess pode oferecer para vocês. Nós somos uma empresa que nasceu com DNA de automação de processos, mas que temos um portfólio completo do negócio à automação, onde no negócio apresentamos projetos de modelagem, análise e redesenho, repensando o processo antes de trazer a tecnologia, mas que podemos fazer redesenho tecnológico com um amplo portfólio de produtos que envolve automação de processos, como RPA, BPMS, captura cognitiva, motor de regras, chatbot, Process Mine, com os melhores fornecedores do mercado, onde a iProcess consegue trazer e unir as melhores soluções com os melhores fornecedores. Nossa área de educação é muito forte, a iProcess Education tem particularmente essa capacitação de RPA que contribui muito para o amadurecimento das empresas, como já fizemos com centenas e milhares de pessoas, centenas de empresas até hoje. Temos o nosso canal no blog, que eu convido a todos a conhecerem, com conteúdos muito ricos, muito consistentes, que nós publicamos periodicamente, a cada semana, assim como também o nosso canal no YouTube, onde esse webinar vai ser publicado, e o nosso canal de podcast, que está bombando, com muito conteúdo, com muitas entrevistas, com muito conhecimento para vocês. Convido também a conhecer o nosso portfólio de serviços e principalmente a nos chamarem para oferecer dentro da empresa de vocês esse portfólio,
com licenciamento de plataformas, Automationware, YPF, Lecom, IBM, Seidel, capacitação, seja ela conceitual ou técnica, projetos de diagnóstico de processos para automação, projetos de modelagem, análise e redesenho de processos, projetos de automação, esteiras de RPA, apoio com o nosso banco de horas ao desenvolvimento, suporte e sustentação e implantação de um centro de excelência de RPA. Vou agora passar para as perguntas, ver o que vocês gostariam de conhecer mais da iProcess, e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Aqui já estou vendo algumas perguntas aqui de vocês, né? A Alessandra pergunta se no robô assistido o login é diferente do login do operador. É uma decisão da empresa, Alessandra. Eu diria que sempre que possível, sim, eu teria um login para o próprio robô, para que não crie nenhum tipo de confusão de que se foi a pessoa que fez ou foi o robô usando a credencial da pessoa. Mas isso é uma opção da empresa e, às vezes, na verdade, às vezes não é uma opção, né? Se você tem um robô que atua em cima de um acesso de terceiro, um acesso a um site de banco, por exemplo, ou um site de governo, ou de algum fornecedor, muitas vezes você não tem possibilidade de ter um login para o robô. Então tem que avaliar caso a caso. O André questiona sobre como funciona a concorrência no ARI, né, visto que pode ter várias pessoas utilizando o mesmo robô assistido. Vai se criar uma fila, André, por isso que nós vimos ali, né, que quando a pessoa preenche o formulário e manda para o robô, aparece ali a tarefa do robô e um loopzinho de processando. Então, se tivermos 3, 4, 5 pessoas demandando do robô naquele momento, pode ser que algo que poderia vir em 20 segundos demore 4 minutos para vir. Né? É bem provável. Né? Mas, evidentemente, que a gente também vai pensar em soluções usando ARI que sejam processos pequenos, que não sejam processos que alguém pede alguma coisa e o robô demora 2 horas para fazer. Porque daí você não consegue justamente estabelecer um modelo adequado de concorrência. O Alexandre pergunta se pelo Action Center não teria como disparar um robô para fazer o cadastro. A verdade, Alexandre, que realmente esse exemplo que a gente deu, ele é um exemplo que a pessoa foi lá no RP e decidiu fazer o cadastro, colocou o CNPJ e os dados. Então, a gente poderia até imaginar essa atividade como uma atividade repetitiva que o próprio robô poderia fazer. Né? Mas foi um exemplo simples, mas que eu busquei trazer para mostrar para vocês essa relação entre um e outro. Né? O André questiona que software de RPA que a iProcess utiliza. Deixa eu rapidamente aqui poder mostrar para vocês, só um segundo. E aproveitar aí a pergunta do André para reforçar aí os serviços da iProcess. Então, hoje a iProcess trabalha com Automationware, com YPF e com IBM enquanto plataformas de RPA. Né? Esses são os fabricantes. Né? A ARI Automationware, o Action Center, o YPF. O robô assistido que vocês viram, a gente implementou em IBM para poder ter um pouquinho de cada. O licenciamento das plataformas do mercado como um todo, né? Isso não é prerrogativa de A, B ou C. Ele normalmente é um aluguel anual, né? Você paga lá 1 ano de uso do robô. Se você precisar de mais robôs, você contrata mais licenças. Né? Pode ser tanto on-premise como em cloud, todas as soluções. Você pode ter o orquestrador ou a sala de controle em cloud. A máquina do robô, via de regra, fica on-premise porque ela vai operar os sistemas da própria empresa. Né? Então, normalmente tem que ser on-premise. Bom, eu vi que o André tem vários questionamentos aqui, né? Eu sugiro, André, assistir aí nossos webinários dos últimos 1 ano e meio, você vai
se deliciar com todos esses conhecimentos. Sobre conhecimento técnico para programar o robô, por exemplo, a gente fez um webinar há 3 meses atrás sobre os desafios da automação de processos pela área de negócio. Já finalizando aqui, que a gente já passou das 11, eu queria agradecer novamente a todos que estiveram aqui conosco. Peço desculpa pelo atraso que a gente teve. E coloco à disposição novamente a iProcess como parceira de automação para ajudá-los nessa jornada de licenciamento, capacitação, diagnóstico, redesenho e automação de processos. E queria dar uma notícia quentinha para vocês. Acompanhem ao longo dessa semana que nós estamos lançando uma formação de RPA completa. Vão ser 5 cursos de ponta a ponta para formar desde da área de negócio que precisa conhecer o que é RPA, até o analista de processos que precisa saber pensar na automação, e o desenvolvedor que precisa fazer a automação, passando por um curso de criação ou de estruturação de um COI de RPA. Agradeço a todos novamente pela disponibilidade e espero falar com todos em breve. Muito obrigado.